Pronto, então a aula de hoje, né? O último tema da nossa disciplina vai ser treliças, né? Que na verdade o cálculo de treliças é mais simples. Então a gente vai fazer a metade até 10 e 15, né? E o que restar a gente já termina na última aula. E vocês podem também tirar dúvidas, tanto de treliça quanto de pórtico ou viga. Então, vamos lá, gente. O que são as treliças? As treliças são também estruturas formadas por barras, né, reticulares. E como mesmo os pórticos podem ser espaciais ou planos, as treliças também podem ser planas ou podem ser espaciais. Só que a gente está vendo nesta disciplina treliças planas, né, estruturas planas, isostáticas planas em geral. Da mesma forma que as outras estruturas, elas podem ser classificadas quanto à estaticidade, como hipostáticas, isostáticas ou hiperestáticas, né? Então, a treliça é um modelo estrutural de esse tipo de estrutura, que vocês vão ver agora, a continuação, né? Nesse modelo estrutural, a gente considera barras conectadas por nó, né? Os eixos desses elementos, eles são retos e são concorrentes no nó, eles sempre são coincidentes com os eixos, né, dos nós das extremidades. Os carregamentos desse tipo de estrutura são considerados aplicados no nó, né? Esse é o modelo estrutural, a gente considera os carregamentos aplicados no nó. Isso é uma simplificação, né? Vocês sabem que o modelo estrutural é uma simplificação da realidade. Mas esse tipo de modelo, ele funciona muito bem e ele fornece resultados que são bem próximos da realidade nesse tipo de estrutura. Então, por isso é que a gente usa esse modelo, né, para estruturas treliçadas. Onde vocês encontram esse tipo de estrutura? Vocês devem ter visto várias estruturas por aí, né? Principalmente em pontes. Também vocês podem encontrar nos tetos de galpões, né? Esse tipo de estrutura de treliço. Por quê? Porque elas conseguem, você consegue uma maior resistência ao carregamento, você consegue vencer grandes vãos com esse tipo de estrutura. Por isso elas são muito utilizadas em pontes, passarelas, né? Além de ser mais econômicas, porque o consumo de material é menor, né? Mas como que são formadas essas treliças? Essa disposição das barras, elas são de qualquer jeito? Não, elas têm uma lei de formação. Você não pode colocar essa disposição das barras de qualquer forma. Como é feita essa disposição? Primeiro, a gente tem treliça simples e treliça, né, composta. Então, a lei de formação, na treliça simples, você vai partir de um elemento, um triângulo, né? Ou de um elemento formado por uma barra, né? E os apoios, né? Dois elementos fixos, que geralmente são os apoios. Então, você, a partir desse elemento base, você vai sempre agregar um nó e duas barras. Ou seja, você vai adicionar um nó e duas barras que são concorrentes a esse nó. E assim, dessa forma, você forma a estrutura da treliça. Você, nesse caso aqui também, né? Sempre vai agregar um nó e duas barras. Um nó e duas barras, certo? É assim que a estrutura da treliça é formada. E também a gente tem treliças compostas, que são, né, a união de treliças simples, né? Elas estão compostas por treliças simples que são ligadas entre si. Seja por nó ou seja por barras, né? Nesse exemplo aqui é por barras, nesse exemplo aqui ela está ligada, né? Também por barra, né? Aqui tem duas barras, aqui tem uma barra, aqui elas estão ligadas por um nó em cima. Então, vocês podem encontrar diversos tipos de treliças, dependendo da configuração dessas barras, elas têm recebido vários nomes, né? De acordo com o local
foram por primeira vez utilizadas, de acordo com o engenheiro que desenhou esse tipo de, né, essa configuração de treliça. Então, vocês podem encontrar aí todos esses tipos de treliça, conhecidas por esses nomes, né? Treliça alemã, belga, inglesa. A tipo Warren, que é muito utilizada em passarelas e pontes, né? E outras menos usadas, mas que também vocês podem ver por aí. Além de outras que não estão aqui no exemplo, né? Porque existem muitos modelos, né, de treliça, muitos tipos, né? Com diferentes nomes, mas seria esse mesmo tipo de estrutura, composta por barras e por nó. Então, gente, quanto à estaticidade das treliças, como que a gente calcula o grau de estaticidade, né? Primeiro, a gente tem o R, que vamos definir aqui como o número de reações de apoio, que seriam as incógnitas externas. B, que seria o número de barras, que seriam as incógnitas internas. E N, o número de equações de equilíbrio por nó. Para a treliça plana, a gente vai ter duas equações por nó, que vão ser somatório de forças em X e somatório de forças em Y. Vocês vão ver por quê agora. Mas vocês vão ter só duas equações por cada nó. Então, fazendo aqui que o número de equações seja N pelo número de equações por nó, né? Você multiplica a quantidade de nó pelo número de equações por nó, e você vai ter o número de equações totais daquela treliça, né? Então, tem também uma fórmula aqui para determinar, né? Mas é a mesma lógica do pórtico e vigas e todo tipo de estrutura. Sempre, né? O número de equações é comparado com o número de incógnitas. Então, quando você tem aqui R mais V menor ou igual que o número total de equações, né? Você tem um número de incógnitas menor ou igual que o número de equações, você tem uma estrutura hipostática. Se o número de incógnitas é igual ao número de equações, vai ser isostática. E se o número de incógnitas é maior do que o número de equações, então ela vai ser hipostática. As estruturas isostáticas e hipostáticas são estáveis. Perdão, isostáticas e hiperestáticas. Tem um errinho aqui. Hiperestática. As estruturas hipostáticas e hiperestáticas, elas são estáveis, e as hipostáticas são aquelas que emitem movimento, né? Então, são instáveis. Mas, lembrem que hiperestaticidade e isostaticidade, elas unicamente não são determinadas por essa condição aqui, certo? Essas condições do número de equações comparado com o número de incógnitas, elas são necessárias, mas elas não são suficientes. Então, para que a treliça ela seja classificada como isostática ou hiperestática, que são estruturas que são estáveis, além de você satisfazer essas equações, né, da condição de que o número de equações, o número de incógnitas tem que ser igual ou maior do que o número de equações, né? Além dessa condição, vocês têm que ver a estabilidade. Lembrem que a estabilidade não é unicamente por cumprir essa condição aqui, né? Vocês lembram de vigas e pórticos, né? Que a estrutura ela podia ter um número de equações igual ao número de incógnitas, que em teoria seria isostática, mas os apoios eles poderiam ter uma disposição inadequada, admitindo um movimento, o que tornaria essa estrutura instável. Então, vocês precisam também ter um cuidado com outras questões. Por exemplo, no caso das treliças, vocês podem ter instabilidade geométrica. Essa instabilidade geométrica, o que é? São formas críticas, né, produzidas por barras que são arranjadas de forma inadequada, que não seguem aquela lei de formação, né, de ir agregando um nó e duas barras. Quando você coloca de forma inadequada essas barras,
você pode criar uma instabilidade geométrica. Que outra coisa pode causar instabilidade? Os apoios colocados de forma incorreta, certo? Se você coloca apoios, né, que sejam ou gerem reações formando sistemas que são paralelos, né, na mesma direção, ou que são concorrentes, né, que eles passam pelos mesmos pontos, você vai ter também instabilidade nessa estrutura. E dentro das treliças, a gente também pode ter instabilidade parcial, que seriam trechos hiperestáticos e hipostáticos dentro de uma mesma estrutura, certo? Você sempre tem que evitar ter qualquer tipo de instabilidade, sempre tem que procurar que a estrutura seja estável e que seja isostática ou hiperestática. Então, vamos continuar. A gente tem aqui 3 exemplos, né? O primeiro exemplo, esse aqui da forma crítica. Observem, né? Observem a disposição das barras. Elas não seguem essa lei de formação da treliça. Você tem aqui várias barras e não tem um nó, né? Você vê que ela não foi criada de acordo com a lei de formação, que seria partindo de um triângulo e agregando um nó e 2 barras, né? Então, aqui a gente tem uma instabilidade geométrica, que é pela configuração incorreta dessas barras aí, nessa treliça. Mandei aí o endereço e a localização da loja. Esse aqui do meio, né, teria instabilidade por conta do posicionamento dos apoios de forma incorreta. Observem que aqui, né, você tem um apoio do segundo gênero, restringindo 2 movimentos, mas esse apoio aqui do primeiro gênero, ele só está restringindo o apoio aqui na horizontal. Se uma carga for aplicada aqui na vertical, né, ela vai girar aqui, vai ter um deslocamento aqui para baixo. Então, essa estrutura, ela não é estável, porque ela está emitindo um movimento. Eu teria que colocar esse apoio na mesma direção do que esse aqui. E aí, ela não teria nenhum movimento, seria estável. Então, mesmo que aqui você tenha o mesmo número de equações do que incógnita, né? Ou maior, mesmo que você tiver essa situação, ela vai ser instável por conta da configuração dos apoios, né? E essa última, você tem instabilidade parcial. Seriam esses trechos aqui, né? Que eles não seguem essa lei de formação. Olhem esses trechos aqui, eles seguem a lei de formação da treliça certinho. Esses trechos aqui, eles não seguem a lei de formação. Eles não estão seguindo essa lei de um triângulo, um nó, 2 barras, um nó, 2 barras. Aqui não tem nó. E aqui, né? Teria que ter mais uma barra aí no meio. Então, essa geometria aí está criando instabilidade parcial nessa treliça. Certo? Então, você tem também, na hora de fazer um projeto, um desenho, você tem que criar um modelo da treliça seguindo certinho a lei de formação desse tipo de estrutura. Então, gente, como que a gente analisa esse tipo de estrutura? Existem 2 métodos de análise, né? Que a gente vai ver agora, daqui a pouco. Esses métodos, eles se baseiam em essas 2 hipóteses que estão aqui apresentadas. Primeiro, os nós, eles são rotulados, ou seja, eles admitem rotação relativa dos elementos. E as cargas são aplicadas nos nós. Essas 2 hipóteses, elas conduzem ao conceito de treliça ideal. O que seria a treliça ideal? Esse modelo, com nós perfeitamente articulados e cargas aplicadas nos nós. Como vocês sabem, um modelo ele não é uma representação exata da realidade, né? As cargas, elas podem não estar exatamente no nó,
Mas esse modelo responde muito bem e gera resultados muito próximos, né, da realidade. Então, por isso a gente usa esse modelo e esse conceito de treliça ideal. Existem outros modelos considerando as cargas aplicadas fora do nó. Só que a resolução desse tipo de modelo, ela no final chega na solução de um modelo de treliça ideal. Então, por isso o modelo de treliça ideal é a base. E com esse modelo, você sabendo resolver esse modelo, você já resolve outros modelos também, considerando cargas fora do nó. Então, a gente vai focar aqui no que seria, né, o importante, o básico para resolver outras treliças, né, que seriam a resolução de treliças que são, entram dentro do conceito de treliça ideal. Então, pessoal, como a carga ela está aplicada no nó, né? As treliças, as barras das treliças, elas vão apenas desenvolver esforços normais ou axiais, né? E constantes ao longo das barras. Então, observem a simplicidade desse tipo de estrutura. Você vai determinar apenas esforços normais nas barras da treliça. Você não vai ter nem cortante, nem momento em uma barra de treliça. Esse modelo ele está configurado para elas apenas produzirem esforços axiais. Certo? Então, isso aí é importante. A gente não considera cortante nem momento nas barras. Por quê? Observem que a resultante R da carga que eu tiver aplicada no nó, eu sempre vou ter uma componente axial aqui na barra. Então, eu vou ter apenas esforço axial. E por isso, então, a resolução, né, de um modelo de treliça ideal, ele consiste na determinação dos reforços em cada uma dessas barras, né, dos reforços axiais no caso. Esse seria o objetivo, né, do cálculo estrutural de uma treliça, determinar esses reforços que podem ser de tração ou podem ser de compressão. É apenas isso que você vai determinar nas barras da treliça. Elas vão trabalhar a tração ou a compressão. Certo? Até aqui tu certinho? Certo, certo. Então, os métodos de análise de treliça, os métodos fundamentais, né, os mais conhecidos, mais utilizados, são o método dos nós e o método das seções, que também se conhece como método de Ritter. Vocês podem encontrar, né, em literatura o nome método de Ritter ou método das seções, que é a mesma coisa, né? Em que consiste cada um desses métodos? Ambos métodos, eles se baseiam no equilíbrio estático, né? No caso do método dos nós, ele estabelece o equilíbrio em cada nó da estrutura, né? Isso parte do conceito de que se a estrutura ela está em equilíbrio como um todo, cada nó, né, ele também deve estar em equilíbrio. Essa é a premissa desse método. Então, a determinação desse reforço, ela é feita, né, estabelecendo o equilíbrio em cada nó da estrutura. Agora, esse método ele tem um inconveniente, né? Ele vai propagando erros de um nó para outro. Porque como você vai ter a determinação do reforço em algumas barras, vai depender da determinação em barras anteriores. E assim você vai propagando os erros. Se a estrutura for muito grande, você propaga erros. Quando você chega no final, nas últimas barras, você pode ter um erro aí grande na determinação do reforço. Então, esse método, ele não é muito conveniente de ser utilizado, a não ser que você tenha uma estrutura que seja bem pequena, ou que você use ele junto com o método das seções, né? Que comumente isso é feito. Você pode utilizar os dois ao mesmo tempo. O método das seções, ele consiste em estabelecer o equilíbrio apenas em uma parte da estrutura, né? Então, você pode usar esse método dos nós ou o método das seções, ou os dois ao mesmo tempo,
Geralmente é feito assim, os dois ao mesmo tempo. Vocês vão ver porque agora tem exemplo. Mas, se você tem uma estrutura, né, e você vai determinar o reforço em todas as barras dessa estrutura, não é conveniente que você utilize o método nó sozinho, porque você vai propagar erros no seu cálculo, né? Então, tomar esse cuidado aí. Vamos começar com um exemplo aqui de uma treliça bem simples, né? Um triangulinho aqui. Uma treliça com dois apoios, uma articulação e um apoio simples. E a gente tem aqui duas cargas no nó, né? 20 kN aqui no eixo Y, 30 no eixo X. E nesse nó aqui, a gente tem outra carga aqui de 30 kN. O exemplo aqui está pedindo para determinar os reforços normais N nas barras, utilizando unicamente o método dos nós. Para esse exemplo aqui, que é uma treliça bem pequena, o método dos nós ele pode ser utilizado sem problema, né? Porque a propagação do erro vai ser mínima, porque só tem pouquinhas barras e pouquinhos nós. Então, aqui dá para utilizar apenas esse método. Em que consiste o método? Vamos lá. Vamos ver a resolução, então, desse exemplo aqui. O primeiro passo sempre é determinar as reações nos apoios, certo? Então, pessoal, eu coloquei aqui simbologia para a gente identificar os nós e as barras, né? Os nós são os numerinhos aqui que não tem bolinha, né? Nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4. E as barras estão indicadas por um número dentro da bolinha. A barra 1 vai do nó 1 ao nó 2. A barra 2 vai do nó 2 ao nó 3. A barra 4 do nó 2 ao nó 4. E a barra 5 do nó 3 ao nó 4. Né? Você faz isso aí antes de começar a sua resolução, você numera sempre os nó e as barras para você não se perder, porque senão fica uma bagunça e não consegue acompanhar, né, o desenvolvimento. Então, vamos lá. Primeiro, determinar as reações nos apoios, né? Como sempre. Vocês determinam da mesma forma que vocês já sabem, aplicando as equações de equilíbrio, né? Determina essas três reações. Vamos lá, eu teria aqui, primeiro, por somatório de forças em X, consigo determinar essa reação aqui, R1X, né? Que seria o oposto dessa aqui, 30 kN, né? Somatório de forças em Y, eu teria as duas reações aqui, verticais, R1Y e R2Y, menos 20 kN, menos 30 também. Faltou aí esse detalhe. Só um minuto, gente. Deixa eu conferir aqui, porque eu... Tem um 30 aqui que eu acho que eu não considerei. Então, o modelo aqui estaria... Só um minutinho conferir aqui no meu...
Eu acho que eu sim considerei, só que faltou colocar aqui. Bem, faltou colocar aqui só. Eu estava verificando se eu fiz considerando essa força ou fiz sem considerar essa força, mas eu acho que eu fiz sim, mas de qualquer forma a gente vai conferindo aqui. Então, eu teria desse lado aqui, né, menos 20, menos 30, que seria menos 50, então. Passaria para o outro lado 50, tá? Certo. Então, aqui está certinho. Somatório da força em Y. E somatório do momento eu fiz com respeito ao ponto aqui 1, ao apoio 1. Eu fiz somatório do momento com respeito ao apoio 1. Você pode fazer com respeito a qualquer ponto da estrutura. Só verifique que você consiga determinar as incógnitas com a equação. Então, o somatório de momentos em 1, eu teria o quê? 20 por 4, mais 30 por 4, né? Menos 30, olha assim, tá aqui, por 4, mais 8 por R2Y, né? Com os sinais, né? Positivos ou negativos. Eu coloquei negativo horário, né? O sinal que a gente usa, e positivo anti-horário. Então, aqui está certinho com a convenção que a gente usa. Dessa equação aqui, então, R2Y vai dar 10 kN, e substituindo esse 10 aqui, né? Por isso é que R1Y dá 40, então tá certinho. Certo, isso foi só o cálculo das reações de apoio, pessoal. Vocês já sabem fazer isso. Feito isso, então a gente passa agora a determinar o quê? Os reforços normais em cada uma das barras, certo? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Isolando os nó, um por um, né? Então, vamos, né, iniciar a determinação do reforço pelo nó 1. Eu vou iniciar aqui pelo nó 1. Mas você poderia iniciar aqui pelo nó 3. Só para ficar aqui na ordem, vindo da cá para cá, né? Nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4. Vou começar aqui pelo nó 1. Então, eu isolo o nó, né? Eu pego só o nó 1. Pronto. Você faz aí um corte, isola o nó. E o que é que você faz aqui agora? Você vai determinar sempre. Primeiro, você sempre vai iniciar o cálculo a partir de algum nó que apresente duas forças desconhecidas, né? As duas forças axiais dessas barras, no caso. Geralmente são os nós dos apoios, né? Mas você sempre vai iniciar por um nó que tenha duas barras que você não conhece o reforço. Então, você teria aqui um reforço normal nessa barra 3. Estou colocando N3 porque essa seria a barra 3, né? E aqui estou colocando N1 porque essa seria a minha barra 1, né? De acordo com a numeração que eu coloquei aqui. Certo? Esse sentido, pessoal, vai ser da mesma forma que a gente faz com tudo, né? Primeiro, eu vou colocar o sentido arbitrário, da mesma forma que eu faço para identificar as reações. Eu coloco um sentido arbitrário, eu não sei se realmente esse sentido está certo, e também não sei se esse sentido está certo. Eu vou descobrir agora no cálculo. O que a gente vai fazer aqui? Aplicar as equações de equilíbrio no nó. Quais são as equações de equilíbrio? A gente só tem duas equações por nó. Somatório de forças em Y e somatório de forças em X. Só que você tem uma barra aqui inclinada.
certo? Então, para essa barra que está inclinada aqui, você precisa achar as componentes nos eixos ortogonais, né, das outras forças, que coincidem com as outras forças, para você poder aplicar as equações. Então, se eu tenho aqui 4 metros nesse triângulo, né? 4 metros aqui da base e 4 metros aqui da altura, eu consigo determinar esse ângulo que está aqui, por trigonometria, né? Como ele é um triângulo retângulo, com 2 lados iguais, eu tenho um ângulo aqui de 45 graus. Mas se não for, você determina por, né, lei do seno do cosseno. Então, esse ângulo aqui vai ser 45 graus. E eu consigo determinar as componentes dessa força aqui da barra inclinada. Eu vou ter uma N3 seno de 45 e uma N3 cosseno de 45 nos eixos ortogonais. Certo? Uma vez decomposta essa força, já vocês conseguem, então, aplicar as equações de equilíbrio. Só um minutinho, gente. Então, vamos lá. Colocando aqui o seno de 45, que também é igual ao cosseno de 45, que seria a raiz de 2 sobre 2, né? Vamos, então, fazer o somatório de forças no eixo Y. Primeiro, eu teria no eixo Y, então, 40 kN, positivo, porque está apontando para cima, eu considero positivo na minha convenção. E essa que eu arbitrei, né? As componentes vão ficar com essas direções e esses sentidos. Eu coloco N3 seno 45, positivo também. Substituindo, né? Aqui você substitui o valor de raiz de 2 sobre 2. E o valor de N3, então, vai ser 56,6 kN. Só que vai ficar com o sinal contrário, né? Observem aqui, eu vou passar isso para o outro lado negativo. Vou passar 40 para cá negativo e dividir pelo seno de 45 e você vai encontrar o valor de N3. Se ficou negativo, quer dizer o que então? Que eu coloquei esse sentido aqui errado. Ela está para o sentido contrário, né? Ela apontaria para baixo, para dentro. Então, é só inverter. A mesma coisa que você faz com as reações, né? No cálculo das reações. É só inverter o sentido desse N3 aqui. Pronto. Aqui eu já inverti o sentido, porque eu já sei que ela está apontando para dentro, né? Comprimindo aqui o nó. E inverti o sentido das componentes, né? Se eu inverto o sentido da força principal, da resultante, tenho que inverter as componentes também. E pronto. Então, agora, só falta aplicar a equação de somatória de forças em X, que eu teria aqui em 30 kN menos N3 cosseno de 45, mais essa força aqui, N1. Como já conheço N3, né, que seria 56,6, é só substituir aqui na equação e calculo o valor do N1. Nesse exemplo aqui, N1 vai ficar positivo, ou seja, com o sentido certo que eu coloquei, e vai ser 10 kN. E é isso, pessoal. Então, eu já terminei os reforços raciais nessas duas barras aqui, né? N1 é 10 e é tração, né? Ele está saindo do nó, ele está tracionando o nó. E N3 é compressão, porque está comprimindo aqui o nó que eu estou analisando. Então, pronto. Eu já tenho reforços normais nessas duas barras aqui.
Seria isso. Então, para esse nó 1, eu já determinei os reforços normais nas barras. Agora, o que eu faço? Eu vou passar para os outros nós, porque ainda faltam barras que eu não determinei o reforço, né? Agora, eu passo para o nó 2, então. O nó 2 está do outro lado, né? Só para lembrar vocês aqui como é que é a treliça. O nó 2 é esse aqui do meio. O nó 2 tem 3 barras concorrendo a esse nó. Barra 1, né, pelo lado esquerdo, barra 2 pelo lado direito e barra 4 aqui na vertical. Então, esse nó tem 3 barras, certo? Vamos lá. Agora, isolei o nó 2. Observem que eu trago o esforço que eu já calculei na barra 1, né? E coloco no outro nó, no sentido contrário. Você sempre tem que levar essa questão do equilíbrio em consideração. Quando vocês estiverem analisando partes separadas, lembrem de inverter o sentido. Então, eu trouxe o 10 kN aqui da barra 1, né? Que está saindo desse nó. Então, do outro lado vai estar do sentido contrário. Certo? Aqui é mais simples, porque eu não tenho barra inclinada. Então, eu já posso diretamente aplicar aqui equações em x, y, né? Eu vou ter aqui o esforço axial da barra 2 e o esforço axial da barra 4. Por somatório de forças em y, eu vou encontrar N4, que vai ser 30 kN, e por somatório de forças em x, eu vou ter N2, então, que vai ser 10, no sentido contrário dessa aqui. E essa no sentido contrário da força de 30 que está aplicada aqui no nó. Certo? Então, esses reforços aqui, eles são de tração. Eles estão tracionando o nó. Na treliça, você sempre tem que ver o que a força, o esforço está fazendo no nó. Se ele está comprimindo o nó, você vai considerar negativo, compressão. Se ele está tracionando o nó, você vai considerar positivo, tração. Então, esses aqui são positivos. E assim, agora a gente vai para o outro nó, que seria o nó 3. Né? A gente vai fazer a mesma coisa. O nó 3, ele está do outro lado, né? Então, essa N2 aqui, eu vou ter no nó 3 no sentido contrário. Lembrem que o triângulo vem aqui assim e o nó 3 está desse lado aqui direito. Então, pronto. Isolo o nó 3 da treliça. Esse 10, coloquei no sentido contrário daquele anterior. Observem. 10 aqui, apontando para a direita. 10 aqui, apontando para a esquerda. Eu tinha uma carga aqui da reação de 10 kN. E a barra 5 aqui também está inclinada. Que vocês vão fazer a mesma coisa que fizemos na barra 3, né? Decompor essa força inclinada aqui e achar as duas componentes. Você também tem 45 graus aqui, porque, né, é um triângulo aí equilátero. Ele está igualzinho, né? Então, eu teria aqui N5 seno 45, N5 cosseno 45. E pronto, aplico as equações de equilíbrio da mesma forma, né? Por somatório de forças em Y, eu vou ter aqui 10 positivo menos N5 seno de 45, igual a 0. Isso vai me dar um valor de N5 de 14,1 kN. E como ele ficou positivo, quer dizer que esse sentido aí que eu coloquei arbitrário tá certinho. Então, ele é assim mesmo. E pronto, somatório
Isso, 14,1. Já coloquei aqui. Então, pronto, gente, porque essa aqui eu já tinha terminado, eu não preciso fazer mais nada. A minha incógnita aqui seria N5, né? Essa incógnita daqui já foi determinada pelo outro lado. Então, não adianta você calcular de novo. Pode até fazer, mas já foi determinado, né? Então, a gente não precisa determinar aqui esse esforço nessa barra. Certo? Então, na barra 5, eu teria 14,1 kN, também comprimindo o nó. Então, vamos lá. A minha resolução por separado nos nós ficaria assim, né? O que eu fiz no nó 1, o que eu fiz no nó 2 e o que eu fiz no nó 3, né? Então, gente, é só juntar tudo isso aí, né? E eu vou ter uns esforços assim na treliça, certo? Como que eu represento o resultado final do cálculo dessa treliça? Você pode representar assim com as setinhas, mas o que comumente é feito e o que comumente fornecem os programas de cálculo é né, a figura do seu modelo e coloca sempre nas barras o número, né, o valor do esforço com o sinal, se é positivo ou negativo, indicando tração ou compressão. Certo? Você vem aqui, que eu tenho aqui 56,6 negativo, porque estou indicando a compressão nos nós, né? No caso da treliça, você indica a compressão nos nós. E 10 aqui positivo, porque ele está tracionando os nós, né? No caso dessa barra aqui. 10 positivo aqui também. E 14,1 de compressão aqui, comprimindo os nós dessa outra barra. Isso, gente. Esse é o método dos nós. Alguma dúvida aqui? Quanto à resolução? Dúvidas? Não, até é tranquilo, professor. Então, o valor. Oi, não escutei nada. Alguma outra dúvida, pessoal? Não escutei quem estava falando. É aqui minha conexão ou é vocês? Ô, professora, eu calculo sempre em relação ao nó e o ângulo que ele está representado, né? Nesse caso aqui está 45 graus, mas ele poderia estar em outro ângulo, né? Aí eu tenho que calcular o ângulo primeiro para Isso, depois fazer exatamente. os cálculos dos esforços, né? Sim, seria o ângulo que ela faz, né, com a horizontal. Aí eu sempre começo da direita para a esquerda, ou eu posso começar também da esquerda para a direita. Pode começar. Mas o mais conveniente seria começar do esforço que tem que tem dois. Não, aqui você também teria dois. Você pode começar nesse apoio, porque você vai ter, se você começar nesse aqui, vai ter duas incógnitas também. Só que no caso, você vai ter só uma reação aqui. Mas eu tô falando, começando as duas reações seria mais prático, né? Lógico, porque você consegue determinar. Aqui, se você começa, você pode não conseguir determinar um dos esforços, né? Uhum. Aí eu vou parar na incógnita para poder voltar para o outro lado, né? Você vai deixar uma incógnita aí e você vai para o outro lado depois no final. Então, é conveniente, já que você comece com duas forças conhecidas e duas incógnitas também. Sim, obrigado. Para fazer a determinação. A ordem é que você quiser, só que escolha uma ordem aí para não se perder e de nó para nó. O problema é apenas determinar os reforços em cada uma das barras. E só isso.
se você vai determinando e vai anotando, não tem como você perder, mesmo que você faça os nós aleatórios. Então, é apenas determinar em cada uma das barras, né, o Ok. reforço. Ah, então, pessoal, só um minuto. E por que eu não coloquei aqui? Ups. Eu não coloquei aqui, mas porque aqui já está esse 30, mas tem o esforço dessa barra aqui também, tá? Seria 30, comprimindo não. Então, aqui teria que colocar também o número, né? E o valor. Então, eu esqueci aqui no meio, mas seria 30, né? De compressão também, comprimindo o não. Vou colocar para vocês aqui, para que fique tudo igualzinho. Então, vamos lá. Aqui eu teria 30 compressão. Pronto, só faltou indicar esse aí, né? Certo? Mais alguma dúvida? Não. Então, esse método não consiste nisso aí. Você só precisa prestar atenção sempre ao ângulo, né? Para achar as componentes. E só isso. Fazer a decomposição da força da forma certa e aplicar as duas equações de equilíbrio em x e em y. Então, nesse caso, essa estrutura é pequena. A gente utilizou o método dos nós, mas ele não é conveniente para estruturas maiores, porque você vai propagando o erro. Observem que você, para calcular aqui o esforço, vocês dependiam de ter determinado esse outro esforço aqui primeiro. A gente começou pelo nó 1, depois foi para o nó 2. Então, quando a gente chega no nó 2, né, eu vou precisar desse valor que eu já tinha determinado. Como você vai arredondando no processo de cálculo, certo? Você vai propagando erros. Quando você tem uma estrutura muito grande, e fica dependendo de um esforço do anterior e outro do anterior, você vai propagando esse erro. Então, não é conveniente utilizar esse método sozinho. Agora, a gente vai ver o outro método, que seria o método das seções. Então, isso aqui foi o que eu já expliquei para vocês, né? O reforço que são determinados em algumas barras dependem das outras. Então, ele vai transmitindo erros de um nó para o outro. O recomendado é utilizar esses dois métodos juntos, né? Em paralelo. Você vai usando, usa os nós em um nó, depois usa o método da seção, e assim. E quando você precisa apenas determinar os reforços normais em algumas barras específicas, você deveria utilizar apenas o método das seções, né? Seria o correto. Vamos ver um exemplo agora do método das seções. A gente tem uma treliça aqui já, que é um pouco maior, né? E o exercício está pedindo para determinar os reforços normais N nas barras da treliça, utilizando aqui, no caso, o método das seções. Em que consiste o método das seções, pessoal? Como eu já falei para vocês anteriormente, ele se baseia também no equilíbrio, em estabelecer o equilíbrio, só que aqui você vai estabelecer esse equilíbrio em uma parte da estrutura apenas. Então, vamos lá. Primeiro, sempre determinar as reações nos apoios, né? Teria aqui uma e aqui duas reações. Aplicando aqui somatório de forças em X, eu vou ter essa RVX, então, que vai ser o oposto desse 25 aqui, né? 25 kN. Pronto, eu coloquei o valor aqui. Agora, eu vou utilizar o somatório de momentos no ponto A, né?
Se eu utilizar primeiro o somatório de forças em Y, vou ficar com duas incógnitas. E, de qualquer forma, vou ter que partir para a equação de momento. Eu vou fazer o somatório aqui com respeito ao apoio A. Então, eu teria aqui essa RBY, que multiplica essa distância toda, que são 10 metros, né? Anti-horário, positivo. Eu tenho essa força aqui de 40, que multiplica. Não, comecei por aqui. Estou começando por esse lado daqui para cá. Comecei aqui de direita para esquerda. Reação. Essa força de 40, que multiplica. Eu tenho aqui 6 metros e ela está aplicada aqui no nó, na metade, porque são triângulos equiláteros, né? Então, seria 6 mais 1 metro aqui, 7. Esse outro 40, que multiplicaria, no caso, 5 metros, né? Eu tenho aqui 4 e 1, 5. E esse outro aqui, essa outra força aqui é 40, que está aplicada a 3 metros, né? Todos esses momentos aí são negativos, porque estão horário, no sentido horário girando. E eu teria esse aqui da força horizontal, 25 por 2, que seria essa distância aqui na vertical, né? Essa distância aqui. No caso também, girando horário, negativo. Então, aí eu ficaria com a equação de momento para determinar a reação aqui, RBY, que vai dar um valor de 65 kN. E por último, então, já consigo aplicar a somatória de forças no eixo Y, né? Aí eu teria, então, o RAY menos essas 3 forças de 40 por 3, perdão, porque seria, né? 40 3 vezes, mais 65 da reação, que já determinei, igual a 0. E a reação em A, no eixo Y, vai dar 55 kN. Então, pronto, substituindo já o cálculo das reações. Vamos agora para o passo 2. O passo 2 é a escolha da seção S, conhecida assim na literatura como seção S de Ritter, né? Essa seção, ela tem que interceptar 3 barras, mas essas 3 barras, elas não podem ser nem paralelas e nem concorrentes, né? Então, você tem que escolher 3 barras que não sejam paralelas e não sejam concorrentes. Eu vou fazer o exemplo aqui no caso dessa treliça e vou estabelecer uma seção S aqui, cortando as barras 10, 11 e 18. Essas 3 barras. Certo? Observem que elas não são paralelas nem concorrentes, né? As 3, né? 18 e 10 são paralelas, mas não com 11. Então, as 3 não podem ser paralelas ao mesmo tempo e não podem ser concorrentes ao mesmo tempo. Certo? Deu para entender isso? Você não pode, por exemplo, cortar aqui. Você não pode cortar aqui 12, 13, 14 e 13. Porque você tem barras concorrentes. Então, se você faz uma seção aqui, você vai ficar, né, sem conseguir determinar o reforço. Você precisa cortar assim, barras não paralelas nem concorrentes, né? Deu para entender isso aí, pessoal? Sim. Então, que fique claro essa Vai guardar escolha. essa linguiça, amor? Não sei, seu microfone está aberto. Gente, então, essa seção precisa ser escolhida assim, certinho, senão você não consegue determinar as incógnitas, tá? Então, prestem atenção nesse detalhe aí, importantíssimo. Beleza, uma vez que você determinou essa seção, você vai fazer um corte. Você vai cortar a estrutura nessa seção aí.
e você vai analisar por dos lados, ou o lado esquerdo ou o lado direito. Qual lado vocês pegariam aqui, esquerdo ou direito? Direito, né? Pois eu também peguei esse lado, né? Podem pegar o outro lado, mas se complicar a vida. Então, né? Determinando essa seção, a gente vai determinar os reforços nessas barras que estou contando com essa seção, que seriam a barra 10, barra 11 e barra 18. Seria fazer o corte e eu fico com um lado mais simples para a resolução. Né? Desse lado aqui, eu só tenho essa carga aqui, essa força de 40 no nó. E as reações, mas seriam só 3. Professor, Eu fico com esse lado, um minutinho, assim. Se eu fico com esse lado, olha quantas forças eu tenho. Então, simplifico o cálculo, fico com o lado direito. Pode falar. poderia pegar 19, 14, 13 para ficar assim, por menos ainda? Não, então, peraí. Eu estou fazendo um exemplo, né? Para 3 barras. Quando você vai fazer um cálculo de uma treliça, você precisa determinar os esforços em todas as barras, né? Em todas elas. Eu estou colocando o exemplo aqui, né, de 3 barras. Você pode sim escolher 19, 14 e 13, só que aí você vai achar os reforços em 19, em 14 e em 13, e não em 18, em 11 e em 10. Certo? Eu estou fazendo um exemplo para determinar em 18, em 11 e em 10. Porque você vai fazer o mesmo para todas as outras barras, né? Então, eu ficou claro isso? Eu estou fazendo só um exemplo, 3 barras. Na verdade, a gente vai ter que cortar em todas as seções ali, né? Em todos eles. Isso, você vai determinando em cada uma das seções para você achar em todas as barras. Por isso que você pode intercalar o método dos nó com o método das seções. Porque se você está aqui no nó, você pode usar o método dos nós. Né? Você pode terminar aqui na barra 15 e na barra 13, usando o método dos nós. E na barra aqui, 1 e barra 2 também. Você pega o nó e faz equilíbrio no nó. Entendi. E pode usar o método das seções nas outras. Certo? Vai cortando aí e vai achando o reforço. Quando não tiver como você fazer o corte, assim, de 3 barras, que não são nem paralelas nem concorrentes, sobrou uma barra solta que você não tem como fazer, aí você pode também aplicar o método dos nó. Com os 2 métodos juntos, você consegue determinar todos os esforços. Você também conseguiria só com esse método, ou só com o método dos nós. Só que no caso dessa treliça, olha quantos nós você teria. Se você vai propagando erros desse nó para esse nó, desse nó para esse nó, desse nó para esse nó, você vai propagando muito erro. Né? E uma treliça real, né, é muito maior do que essa aqui. Isso ainda aqui é um exemplo pequeno. Então, gente, é isso, usar os 2 métodos aí em conjunto. O método da seção consiste em fazer esse corte em uma seção que contenha 3 barras não paralelas e nem concorrentes. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Como seria feito? Mesma coisa. Você vai estabelecer um sentido arbitrário para os reforços nessas barras. Sempre reforços normais. Eu tenho aqui uma N na barra 18, uma N inclinada aqui na barra 11 e uma N aqui na barra 10. E eu vou aplicar o equilíbrio nessa parte aqui da estrutura e achar essas incógnitas. Certo? Então, da mesma forma, eu vou precisar primeiro decompor essa força inclinada, né? Achar as 2 componentes para ficar nos eixos x e y aqui ortogonais. Esse ângulo aqui, eu calculei com as dimensões do triângulo que eu tenho aqui. Né? Observem que eu tenho a altura do triângulo, que seria 2 metros, né? Seria essa altura aqui. E a base dele, eu tenho 2 metros aqui, então a metade seria 1 metro. Tenho 1 metro e 2, né? Aplicando aí, né? Calculando por trigonometria, né?
Usando aí a tangente do ângulo, vocês conseguem determinar aí o valor desse ângulo, que vai ser 63,4 graus. Pronto, uma vez que determinou o ângulo, achamos as componentes, então, em x e em y. No caso aqui, eu teria N11 cosseno de 63,4 e N11 seno de 63,4 no eixo y. E seria só aplicar as equações de equilíbrio. Somatório de forças em y, eu teria aqui. Eu teria essa força aqui, a componente, apontando para baixo, negativo, N11, seno de 63,4, menos essa força aqui de 40, mais a reação aqui de 65, que está no sentido contrário. Com essa equação, eu já termino, então, N11. Não sei porque eu repeti a equação aqui, mas tudo bem. N11 vai dar, então, 26,9 kN. Então, a gente já determinou aqui essa incógnita. Ela ficou positiva, quer dizer que esse sentido aqui está certinho. Então, ela está tracionando aqui esse nó. Certo? Agora, a gente consegue aplicar, então, o somatório de forças no eixo X. Somatório de forças no eixo X, eu vou ter a componente aqui, de N11, cosseno de 63,4, esse 45 aí ficou do exercício anterior. Eu vou ter a componente, então, aqui, apontando para a esquerda, negativo. Esse esforço na barra 18, negativo. O esforço na barra 10, negativo, porque eu arbitrei, apontando para a esquerda. E menos 25, todo mundo apontando para o mesmo lado, hein? Que seria essa reação aqui. Então, pessoal, eu vou ficar aqui com duas incógnitas, né? N18 e N10. Então, eu deixo aí essa equação e eu vou ter que usar agora uma terceira equação, que seria equilíbrio de momento. Eu vou fazer momento, eu coloquei aqui, tá, eu coloquei esse nó aqui, a letra I, só para que vocês saibam onde que eu estou fazendo o somatório, né? Vai ser com respeito a esse nó aqui, I. Então, vamos lá. Eu teria aqui produzindo o momento, né? 65 por 3, né? Esse nó está na metade de 2, aqui de 2 metros, eu teria 1 metro e 2, 3. 65 por 3. Menos 25 por 2. Menos N10 por 2. Eu coloquei aqui de novo o sentido contrário ao que vocês estão acostumados, assim que eu vou trocar de novo. Só que é 65 aqui ele está, né, anti-horário. Não, tá certo, tá positivo, né? Não, tá certo. Confusão minha aqui também já. Cansado de ver tanta equação. Então, gente, vamos lá. Tá certinho. Então, esse valor do esforço normal na barra 10, ele vai dar 72,5 kN. E ficou positivo aqui para mim, quer dizer que esse sentido aqui que eu coloquei, arbitrário, tá certo. Beleza? Então, se eu determinei o esforço normal na barra 10, substituindo aqui na equação, eu já determino o esforço na barra 18. Que no caso aqui está ficando para mim
menos 110 kN. Está ficando negativo. Ou seja, esse sentido aqui seria ao contrário do que eu coloquei. Então, aqui eu já inverti, né? Coloquei certinho. Eu teria, então, aqui 110 comprimindo o nó nessa barra 18, 27,9 aqui na barra inclinada, tracionando o nó, e 72,5 aqui também tracionando o nó. Pronto, determinei os esforços nessas 3 barras pelo método das seções. Certo? Então, é isso, pessoal. Assim você consegue determinar a treliça toda, cada uma das barras, o reforço que são produzidos em cada uma dessas barras. Uma curiosidade, professor. Sim. Ela calculou o esforço da 11, que está na mesma diagonal da 14. Elas têm a mesma carga ou a distância vai diminuindo o peso de carga de cada uma? Porque, por exemplo, a 11, ela deu 27,9. A 14 também daria isso? Não, você tem que fazer o cálculo para ver quanto que dá. Ah, tá. Então, eu tenho que pegar, por exemplo, esse ponto entre o 10 e o 13 e calcular 14 aqui em cima. Você, para Esse calcular a triângulo, barra 14, 14, 15... se você for aplicar o método das seções, você faz um corte aqui agora, na barra 19, 14 e 13, certo? Tá. Faz um corte aqui e Sempre vai na ficar... diagonal, né? Isso, vai fazer um corte de 3 barras aqui, que não são nem paralelas, nem concorrentes. Corta aqui. Faz isso mesmo aqui e aplica equações de equilíbrio. Só que quando você cortar aqui, vai ficar muito mais simples, porque você vai ficar só com as reações aqui e esse nó aqui não tem carga. Uhum. Então, vai fazer a mesma coisa, vai cortar aqui e aplicar equilíbrio. E assim em qualquer barra que vocês forem fazer. O curioso é que quando elas rompem na diagonal também. Então, porque elas estão trabalhando a esforços normais, né? Então, geralmente, as diagonais, elas ficam sempre carregadas, né? Então, gente, você pode encontrar assim também barra 17, 8, 7. Barra 17, 6, 4. Barra 16, 5, 4. Assim, né? Vocês vão fazendo e vão determinando reforços em cada uma das barras. E uma vez determinado, vocês colocam aí na barrinha o valor e o sinal positivo ou negativo para você saber se ele está tracionando ou não, ou comprimindo, né? O nó. E é assim, podem intercalar os dois métodos, pode usar aqui o método 2 nó, mas quando forem barras mais para o centro, assim, mais afastadas do início, é recomendado usar o método das seções, para você não ir propagando esses erros de nó para nó. Então, é isso, gente. Esses são os dois métodos. Eu trouxe aqui um exemplo 3, mas esse exemplo aqui eu vou deixar para fazer com vocês aula que vem, porque eu ia usar o quadro e não vai dar tempo. Sabe que o quadro demora bastante. Então, eu acho que em 10 minutos eu não vou ter tempo de fazer. E é para calcular o esforço normal nas barras 1, 3, 5, 6 e 11. Né? Barra 1, barra 3, barra 5. Cadê a barra 5? Ah, essa aqui. E barra 11. Essa aqui. Então, esse aqui é um exercício para aplicar os dois métodos ao mesmo tempo aí e achar o reforço nessas barras aí. E aí a gente faz na aula que vem. Não vai dar tempo em 10 minutos, por isso que eu não faço agora. Mas também não é tão grande quanto o exemplo do pórtico. Então, a gente, aula que vem, faz esse exercício aí. E o resto vai ficar para tirar todas as dúvidas, assim, que vocês tiverem para a prova, né? Porque esse seria o nosso último tema.
Treliça, pessoal, vai cair na prova. Mas eu não mandei trabalho sobre treliça porque é um tema mais simples. Então, eu acho que vocês precisavam mais de trabalho dopótico para vocês treinarem a parte dos diagramas, que é o mais complicado, né? O que eu posso fazer para vocês, a aula que vem, é deixar posso trazer alguns exemplos a mais e vocês levam para casa e estudam com eles. Assim, por conta de vocês. Não vai ser para avaliação, não vai ser para nada disso, vai ser só para vocês terem aí para estudar para a prova, né? Aí fica a critério de vocês, quanto vocês vão fazer, o que quiser fazer, faz, e quem não faz. Aí vocês sabem, né? Se você acha que domina e entende perfeitamente treliça, você não faz. Mas, gente, é isso. E aqui encerra o conteúdo, né, da disciplina. Em geral, o conteúdo já foi dado. O que a gente pode fazer, então, na aula de semana que vem, que seria a última, seria só fazer exercício. Tanto a treliça quanto algum mais depótico, se vocês quiserem. Então, é isso aí. Se vocês não têm mais alguma dúvida, a gente acabou aqui hoje já. Tá bom, obrigado, professora. Boa noite. Boa noite, então, pessoal. Até semana que vem. Boa noite, professora. Boa noite a todos aí. Muito obrigado. Valeu, boa noite. Tchau.